Bem, galerinha, bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Hoje vamos contar aqui outra história do canal. E espero que vocês se interessem por essa história. Ela é bem divertida, é uma gente. Uma protagonista. Ela viveu sua vida toda sendo usada pela sua família, já que ela era uma filha ilegítima. Só que um dia ela teve uma chance de voltar ao passado. E nessa nova vida, nessa nova chance que ela teve, ela vai fazer as coisas diferentes. Porque agora, ela só vai viver para se vingar de toda a sua família. Curte, deixe seu like, comente, compartilhe. Vamos nessa, é hora do capítulo. Ouvimos alguém dizer: dormir juntos? Olhe para mim agora. Dormir com uma mulher que poderia ter vindo aqui para me assassinar. Você realmente está dizendo que eu deveria dormir com você na cama? Não cometa esse erro. Nadia Balajit, a nossa protagonista. A nossa protagonista disse que gostaria de dormir com ele para fazerem um herdeiro. O homem furioso olha para ela e diz que aquilo nunca aconteceria. As empregadas ao fundo comentam que ouvir aquelas palavras de alguém que você ama é uma coisa terrível. Mas para nossa prota, ela realmente estava grata por aquilo. Ela estava realmente feliz. Ela lembra-se que nascera como uma filha ilegítima. E teve uma vida muito difícil, muito má. Ela era usada como um objeto pelas suas irmãs. Seu pai, para se justificar pelos atos de suas irmãs, sempre dizia que tudo era pelo bem da família. Ela era usada apenas como cachorrinho deles. Um dia ela foi dormir. E quando acordou de novo, ela voltou para um dia. Quando ela ainda tinha 20 anos de idade, ela então decidiu que nessa vida, ela iria destruir aqueles que fizeram ela de instrumento. Ela viveria nessa nova vida apenas para se vingar. Para começar, ela iria então se casar com o Marquês Winterfell, o marquês que vive no norte, que era contra a família Balajit. Ela então se casou com o marquês, fingindo ser uma jovem lady apaixonada. Ele não poderia realmente amá-la, já que ela é a filha do inimigo dele. Então ela pensara que tudo estava indo de acordo com o plano dela. Mas ao caminhar com ele um dia ela tropeça. E ela se pergunta onde que ela tropeçou. Não havia nada no caminho. Neste momento, o marquês aproxima seu rosto do rosto dela. E ela fica nervosa. E se pergunta por que a cara dele estava tão perto. Ela lembra-se da batalha do Império contra os demônios, que durava por vários anos. Mas o Império saíra vitorioso, graças à brilhante performance do herói. As pessoas comemoravam o herói que acabara com aquela batalha. Lee Ji-ho. Vemos que esse herói recebera grandes títulos. Um deles fora herói de outro mundo e caçador de dragão, como também o homem que estava noivo da filha abandonada da família Balajit do ducado. A nossa protagonista, Miss Nadia Balajit, ela era a noiva do herói. Então ela se lembra no dia do casamento deles, o padre se perguntando se ela prometia ser fiel ao seu marido. Então ela respondera que prometia. Os dois então se casaram. Mas isso foi antes de seu marido se tornar um herói. Todos odiavam nossa protagonista, pensando como ela poderia então fazer parte da família do herói. Um dia o seu pai pedir ajuda à nossa protagonista. Então ela pensara que finalmente chegara o dia que ela seria reconhecida. Mas aquilo era apenas para vendê-la em casamento. Ela iria então se casar com Lee Ji-ho. Lee Ji-ho, o herói, era apenas um estranho que foi convocado de outro mundo para o bem do continente. Vemos que ele era muito habilidoso, um mercenário. E o Duque viu nele potencial, e por isso quis prendê-lo casando com a sua filha. Nadia no dia do casamento pergunta então Ali se ele estava bem. Lhe responde que nunca mais ninguém a iria ignorar.
que ele iria proteger. Então cortamos a cena. A nossa prota aqui está dizendo porque aquilo não estava acontecendo. Era apenas um mal-entendido. Que por favor chamassem o seu marido Lee. Bem, a sua irmã a tinha trancado numa cela e falaram para que ela calasse a boca. Que ela não estava entendendo o que estava acontecendo ali. A irmã disse que Lee Ju-ho nunca viria. A sua irmã, então diz ele, agora vai se tornar a pessoa mais importante desse continente. Então ela não poderia mais ser a esposa dele, porque ela é uma filha ilegítima. A irmã disse aqui que aquilo era nojento, mas que não foi ideia dela prender a sua irmã numa jaula. Então a nossa protagonista diz que provavelmente foi ela e o seu pai que fizeram aquilo. Eles planejaram tudo para que ela se separasse então do herói. Eles fizeram com que ela fosse a uma festa. Nessa festa, eles contrataram um homem para que a embebedassem e colocasse drogas em sua bebida. Dessa forma, eles iriam fingir que ela dormira com esse homem. E assim teriam um bom álibi para que rompesse o casamento com o herói. Depois disso, eles iriam trazer várias pessoas para que visse então a nossa protagonista com um homem contratado para parecer que ela estava traindo o herói. Então a sua irmã vai ao seu ouvido e diz que o Lee deu também a sua opinião sobre aquilo. Então a nossa protagonista reflete que ele até então não viera vê lá. Então ela começou a pensar que, bem, é provável que ele esteja desapontado, por isso não me veio ver. A nossa protagonista então pensa que gostaria de que ele tivesse dito que ele queria romper o casamento. Então ela sairia bem calada. Ela não iria dizer nada. Então ela continua pensando que ela era apenas uma carta descartável, só uma tola que um dia pensara em ser feliz. Voltando a cena para sua irmã no presente, a sua irmã continua dizendo que aquilo mancharia a reputação do herói. A nossa protagonista, olhando para ela, dizia então: agora você tem um pouco de pena de mim. Não foi você mesmo que disse quando eu casei com ele que ele era apenas um homem de baixo escalão? A irmã então responde: tudo que você tem agora é um fim miserável. A irmã continua dizendo que ela agora é apenas reconhecida como uma mulher promíscua, que acabou com o casamento dela com o herói. Agora ela não poderia casar com outro homem, a não ser que esse homem fosse um plebeu. E nesse caso seria melhor que ela morresse com honra. A irmã então diz que vai ajudá-la com isso. Dois homens então empurram a nossa protagonista contra a parede e levam uma corda em seu pescoço, enquanto diziam que o pai deles tentara ter uma filha tão feia quanto ela. Agora ela iria se matar, porque não aguentar aquela humilhação. A irmã dizia que agora todo mundo estaria protegido com a morte dela, a honra da família e também a honra do herói. A nossa protagonista disse que não quer morrer. Ela então se desespera, seus olhos começam a se encher de lágrimas e ela reflete que ela realmente iria agora morrer dessa maneira, enforcada. Ela pensa que fez sempre tudo que o seu pai pedira. A sua irmã disse que ela ainda seria relembrada como uma mulher de grande vergonha. Fez tudo de forma obediente. Ela sempre obedecera a todos, e agora sua vida estava sendo tomada dessa forma por sua meia-irmã. Nos últimos momentos, a nossa protagonista, a sua irmã, se aproxima dela e diz um adeus e queria sentir a falta dela. A nossa protagonista então assim falece, com a idade de 23 anos. Ela pensava que tudo havia acabado, até que ela abre seus olhos e novamente tinha 20 anos de idade. Agora tinham dado ela mais uma chance de viver. Neste momento, com todas as suas forças, ela deseja se vingar deles, da sua família, que fez com que ela morresse de forma miserável. Alguém então diz à nossa protagonista
que se ela estava acordada ela deveria ter suado os sinos. Era a empregada, que dizia que não podia arrumar o quarto por causa da senhora. A empregada começa a gritar e se perguntava à nossa protagonista o que ela tinha feito, que tinha tocado o espelho com as mãos desnudas, que ela não deveria fazer aquilo. Ela dizia tudo isso enquanto empurrava a nossa protagonista. A empregada continua dizendo que a nossa protagonista nem sequer sabe o básico. A nossa prota então reflete que a empregada era ainda a única que limpava seu quarto. Mas essa empregada então um dia no baile deu a ela aquela bebida que estava com droga, para parecer que ela tinha traído o herói. Nessa vida, ela não iria deixar ninguém e fazer de trouxa. Aí pergunta o que estava de mal com ela, porque ela estava fazendo aquela expressão. A nossa protagonista responde que não era nada e agradecer por ela sempre limpar o quarto. A nossa protagonista desempregada, que agora estava saindo. A empregada olha para ela desconfiada. Enquanto ela saía, vemos então uma senhora que a chama de Miss. A nossa protagonista pergunta qual é o problema. Então essa empregada diz que Vossa Majestade o Rei veio para visitar o Duque e que ela deveria se preparar para encontrar com Vossa Majestade. A nossa protagonista fica sem entender por que Vossa Majestade veio encontrar o seu pai, o Duque. Ela só disse que sim, queria logo se aprontar. A nossa protagonista chega junto de sua empregada e diz ao seu pai que ouvira que ele a chamara. O seu pai então disse que ela estava muito atrasada. Ela então olha para seu pai e pede desculpas, mas que fizeram de tudo para chegar a tempo. Ela reflete que tinha medo dele no passado, mas agora já não o temia mais. Enquanto eles estavam andando, o pai da nossa protagonista dizia que tinha algo para dizer a ela. Ela e sua irmã Karen iriam tomar conta de fazer a cerimônia de chá. E também haveria uma história dela, nossa protagonista, dando uma coroa a Liju, e que ela deveria concordar, porque aquilo era uma boa ideia. Dar então aquela coroa era uma era um tipo de confissão de amor. A nossa protagonista pensa que não quer fazer aquilo, mas que seu pai não ia concordar. Mas ela deveria se afastar de Liju nessa vida, e também de seu pai. Já na sala, com a Vossa Majestade, o rei inicia dizendo que ele, o Duque, deveria saber por que ele estava ali. O Duque responde que não pode ler o coração de Vossa Majestade. O que ele poderia fazer para ajudar o rei? O rei então responde que a cerimônia deveria ser feita. O Duque responde que um baile era bom o suficiente. O rei, muito nervoso, bate sua mão na mesa e diz que aquele não era o problema. Ele pergunta se o Duque sabia quem estava naquela expedição. O rei responde que naquela expedição estava o Marquês do Norte, uma das pessoas mais importantes do Império, o comandante da expedição. O rei não queria que o Marquês fosse a pessoa mais importante da cerimônia, e por isso ele pedirá ao Duque para tornar outra pessoa a pessoa mais importante da cerimônia. O rei então fica contente ao ouvir aquilo do Duque. O Duque diz que vai fazê-lo casar com uma nobre do sul e vai assim evitar com que ele ganhe mais poder. A nossa protagonista se lembra que, depois dela e de Jihu terem se casado, o Marquês apareceu na cerimônia de expedição. E tal e qual, ele estava casado com uma nobre do sul. Os rumores diziam que ele era cruel com sua esposa. A sua majestade então disse ao Duque que era sempre uma grande ideia aquela. Mas quem seria o doido de dar a sua filha? O Duque então diz que a sua majestade entendia bem a lealdade de seus subordinados. A nossa protagonista aproveita
Deixa para falar então com Sua Majestade. Ela então se dirige a ele dizendo: Sua Majestade, eu tenho algo para te dizer. Então a nossa protagonista, Nádia, continua dizendo que se ele precisa de uma mulher para ir até o norte, ela seria perfeita para isso. Seu pai fica sem acreditar no que a sua filha estava dizendo. Nádia continua dizendo que ela é filha da família Balajit. Ninguém é melhor do que ela. Ela se dirige a seu pai e pede que, por favor, a autorize. Ela iria se casar com o inimigo, para assim poder ajudar o seu pai. Ela pensa que ela só sofreria por agora. Seu pai pergunta a ela: Você quer casar com o Marquês Winterfell? O que você está pensando? Seu pai continua dizendo: Você não está dizendo isso, porque sabe a relação dele com o Marquês de Winterfell. O rei então diz que aquela era uma ideia única, mas de qualquer maneira, a relação das duas famílias era ruim, e que o Marquês de Winterfell poderia não aceitar aquele casamento. O rei então pergunta se ela tinha algum truque na manga. A nossa protagonista então diz: Vossa Majestade, na cerimônia eu oferecerei a coroa para o Marquês de Winterfell. O pai então diz que a sua filha é uma estúpida. Ela acha mesmo que ele iria aceitar bem aquela coroa. A protagonista diz que sim, que nunca houve uma única vez que o Marquês negou a coroa das mulheres. O pai, levando sua mão na testa, diz que sim, mas isso era porque eles tinham concordado antes da cerimônia. Do mesmo modo, ele já tinha feito um acordo com Lady Hou para que sua filha desse a coroa para ele. Então nosso protagonista firmemente diz: ele não vai recusar. O seu pai pergunta por quê. A nossa protagonista diz que receber a coroa era normal na cerimônia de laurel, mas que no momento que ele recusasse, as coisas iriam mudar. Ele então seria o tópico da conversa, e se ele não aceitasse, ela iria ser a pobre mulher que falhou em confessar o seu amor. Então, para que se não espalhasse rumores, ele iria aceitar. O seu pai diz que talvez Sua Majestade pudesse interferir naquilo, para que ele não recusasse a coroa. Então ele não conseguiria sair fora daquilo mais tarde. Assim a nossa protagonista tem uma ideia. Ela pede para que Vossa Majestade interferisse, com pretexto de que uma jovem nobre implorou para seu pai que pedisse a Vossa Majestade para que pudesse se casar com o Marquês, porque estava apaixonada por ele. Então a Sua Majestade responde que até que era uma lógica convincente. Vossa Majestade, olhando para o Duque, disse que estava preocupado de enviar a sua filha para o campo do inimigo. Então, Sua Majestade, o rei pergunta ao Duque o que ele pensava daquilo tudo, com um sorriso em seu rosto. Ele comenta que não tinha nem ideia que a sua filha pensaram numa ideia tão brilhante quanto aquela. Após Sua Majestade ter partido, seu pai diz à nossa protagonista que, mesmo que ela seja louca, ela não poderia ter cruzado a linha daquela maneira. Sua irmã diz então que ela era realmente estúpida, mas que não sabia que ela era tão estúpida àquele ponto. Seu pai então pergunta a ela: Você vai ao norte por sua conta, mesmo sabendo quanto Oxil, que aquele Marquês é conosco? Então as meia irmã da protagonista pede para seu pai interferir. O seu pai fala para ela parar, porque aquilo não é da conta dela. Furioso, seu pai pede para Nádia explicar, porque aquilo não era o papel dela. Seu pai pergunta se ela está deliberadamente desobedecendo a sua ordem. Então Nádia pensa que, mesmo com autorização de Vossa Majestade, se ela não puder convencer o pai, nada teria feito. Neste momento, ela tinha que fazer um movimento vitorioso. Ela então diz a seu pai que não gostaria de casar com Li Hun, porque ele era um estrangeiro, vindo de alguma terra que ela nem sequer conhecia. Mesmo ela não merecia passar por tal humilhação. Ela tinha metade do sangue da família do Duque. Seu pai então pergunta, por causa do seu orgulho,
Você então quer dar uma honraria pública para o Marquês de Winterfell. A nossa protagonista diz, ela própria, para que ela não temesse, senão ela iria voltar a viver uma vida como uma peça descartável. Então ela responde ao seu pai, você desonra. Ela continua dizendo, dando aquela honra momentânea para ele. A coisa importante é que é parar uma rebelião. Não é? Foi por isso que você tentou tirar a atenção do Marquês na cerimônia. Ela pensa então consigo mesmo. O pai dela só estava sensível daquela maneira, porque a atual família imperial era apenas marionetes de seu pai. Por isso a grande rivalidade do Marquês com a família dela. Porque afinal de contas quem comandava o império era o Duque, o grande amigo do rei, que não fazia nada sozinho sem seu amigo. Para convencer seu pai, ela diz a ele que se ela casar com ele, ela vai ser uma espia e vai dar todas as informações do que está acontecendo no norte. Assim, a posição do pai dela será ainda mais alta. Ela então pede que o seu pai permitisse com que ela fosse útil para a família. Seu pai então reflete que aquilo até que fazia sentido. Se sua filha fosse para norte, como a esposa do Marquês Winterfell, ele saberia todos os movimentos de seu maior inimigo. O pai convencido diz a nossa protagonista que ela podia fazer o que ela quisesse, desesperada. A sua irmã então pergunta ao pai o que seria então do casamento dela com Juwen. O pai responde à filha que ela deveria ficar calada. Queria arrumar a ele outra mulher. O pai, voltando-se para nossa Nádia, pergunta a ela, é isso que você realmente quer? Eu sei que você não está fazendo isso pela família. Então, para escapar aquela questão difícil, ela disse que gostaria de ter liberdade, porque um dia, quando seu pai derrotasse o Marquês, ele iria conceder a ela riqueza e liberdade. Ele poderia então prometer a ela isso. Nádia, já nos corredores da mansão, pensa que aquilo foi um sucesso e que agora ela acabara de evitar o casamento com o herói Li Hu. Nádia, olhando pela janela, ver sua empregada, que está sendo corrigida, porque ela tocou nas coisas da jovem senhora. Nádia então se lembra que antes dela sair, ela deixou uma pedra preciosa escondida na roupa da empregada, e que agora a empregada seria punida por aquilo. A nossa protagonista reflete que ela tem que se preparar cuidadosamente para sua vingança funcionar. Vemos então o Marquês, que chega à cerimônia de Lauren. O Marquês é um homem bonito, de cabelos platinados e olhos que pareciam amarelos, dourados. A nossa protagonista reflete que nada mudará. Desde sua vida passada, estava tudo igual na cerimônia. Enquanto mexia na joia, a sua irmã pergunta o que ela iria fazer se a joia dela ficasse toda despedaçada, com ela mexendo daquele jeito. Ela disse que só emprestar aquela joia à nossa protagonista porque foi ordem do pai dela, mas que assim que a cerimônia acabasse, Naja deveria devolver de imediato. O pai manda as duas pararem. A expedição estava quase chegando. Só havia uma coisa então que iria acontecer. Diferente da vida passada da prota para essa nova vida, é que nessa vida a coroa iria para o Marquês, e não para Li Hu. A nossa protagonista, olhando para o lindo Marquês, vem então o seu marido da vida passada atrás dele. Então vemos Vossa Majestade dando os méritos da vitória ao Marquês. A glória da vitória pertencia a ele. Sua Majestade diz que ele tem sido muito leal e que seu pai, que está doente, se seu pai soubesse o que ele tem feito, ficaria muito feliz também. A nossa protagonista reflete o quanto que Vossa Majestade é sujo, já que aquele é um assunto bem sensível para o Marquês. Ele não deveria comentar sobre a família do Marquês. Sua Majestade, Isa Marquês, que vai dar a ele uma coisa, como agradecimento pela lealdade. O Marquês responde que já tudo
que Sua Majestade dera era mais que o suficiente. Sua Majestade então olha para ele, dizendo que ele está sendo muito sério. Vemos então o pai de nossa protagonista, dizendo que aquele momento era do Marquês de Winterfell. Seu pai então disse para sua filha se aproximar. Nadia então traz a coroa de laurel, a coroa que confessa seu amor. O Marquês logo começa a ter pensamentos desconfiados sobre aquilo, porque a filha de seu inimigo estava dando a ele aquela coroa. Afinal, aquela coroa era para ter ido para o Lingirro. Todos sabiam que o Duque o suportava, era um patrocinador de Lidiorro, mas que para não estragar a cerimônia, ele deveria só aceitar aquela coroa de forma silenciosa. Ele fica perdido em seus pensamentos, pensando como teria um monte de trabalho a fazer assim, que voltasse para casa, como também seria muito bom se ele recebesse muito ouro, depois de ter passado tanto tempo na expedição. Sem se aperceber, Nadia ia se aproximando dele, e ele fica corado quando vira que ela já estava tão próxima. Ele então se pergunta se aquela era a mesma filha do Duque, e se ela estava nervosa por causa daquele monte de pessoas. Ele vai até seu ouvido, diz que acha que ela o confundiu por causa de tantas pessoas que estavam ali, e por isso ela estava bem nervosa. Então ele aponta para Lidiuru e diz que seu cavaleiro estava logo atrás dele, para que ela visse até ele e lhe desse as flores. Então a princesa do ducado diz que não está confundida. O duque fica sem acreditar que aquela palhaçada realmente estava acontecendo. Ela, sorrindo, diz que se sente atraída pelo Marquês já há muito tempo, e que, por favor, ele aceitasse a coroa de laurel, sua confissão de amor. Ela continua dizendo que na primeira vez que ela a viu, o seu coração foi tomado por um amor sincero e nobre. Ela diz a Marquês que a sua vida agora pertence a ele. O Marquês, irritado, se aproxima dela e fala o seu nome: Miss Balajit. Uma mulher que já passou da idade de se casar. Agora vem aqui me oferecer essa coroa. Você sabe o que isso significa? Ela disse que sim, que sabia, que ela estava confessando seu amor ao Marquês. Toda a multidão fica empolgada, torcendo para o amor deles. Então, tal como combinado, Sua Majestade chega para interferir, para fazer forçar o Marquês a aceitar a coroa. Ele, então irritado, dirige-se a Sua Majestade e diz que aquela coroa de um Owen era muito para ele. Ele não poderia aceitar aquilo. Nossa protagonista, em seus pensamentos, pede desculpas, mas que se casar com ela seria vantagem para ele. Ela agarra então em sua roupa e diz a ele que, se ele está preocupado por ela ainda ser jovem, que pelo menos aceitasse a coroa, não precisava tomar responsabilidade por ela. Todos começam a argumentar que ele deveria aceitar aquela coroa e não fazer com que a filha do Duque passasse por tal humilhação. Ele agarra a coroa de forma furiosa e disse que na próxima vez que ele a visse, eles iriam conversar sobre aquilo. Ele vira suas costas e sai furioso de perto da princesa. Ela, aliviada, pensa que realmente fez aquilo daquela maneira. Ela realmente poderia mudar o futuro. Bem, galerinha, vamos ficando por aqui. Essa é realmente uma boa história. Ela atualmente já tem 25 capítulos. Eu li 5 aqui para vocês. Se vocês quiserem continuação, claro que eu trago. Vou até postar aí esse final de semana as continuações aí que vocês querem, não é? Tendo votos, aqui eu vou trazendo, viu? Gente, preocupa não. Bem, inscreva-se nesse canal. Se você não é inscrito, curte, porque para canais pequenos como o nosso, é muito importante que você deixe o seu like. Então é isso. Até o próximo vídeo. Galerinha, falou!